Bom, o que a gente tem para falar do Flamengo hoje, depois do que vimos ontem? Aquele fiasco que definitivamente entrou para a história. O que a gente tem para falar, galera? Notícia do Flamengo hoje não tem. Sinceramente não tem. Quem vier com alguma notícia hoje é porque tá querendo encher linguiça, tá querendo tapar o sol com a peneira. Foi igual ontem, eu tava assistindo a live pós-jogo do Paparazzo. Tava lá o Paparazzo, o Gustavo Henrique dando choque, o Rafa Melo, enfim. Pô, material bacana pra caramba que eles estavam apresentando pra gente. E o Papa, num certo momento, falou o seguinte: o que vai acontecer amanhã? Amanhã vão jogar a seguinte notícia: o envelope da licitação do Maracanã será aberto. Flamengo e Fluminense seguirá como donos do Maracanã pelos próximos 20 anos e o Flamengo detendo 65% do poderio sobre o estádio, sobrando 35% ao Fluminense. Eles vão jogar isso amanhã, no caso hoje. E é exatamente isso, galera. O Papa, eu gosto muito do trabalho do Paparazzo porque ele manda na lata as paradas, sabe? Ele não tem essa de passar pano, nem ficar pisando em ovos nas coisas que ele coloca. Sempre que o Flamengo entra nesse turbilhão de humilhação, no dia seguinte pinta uma notícia tentando lamber as feridas da nação, sabe? Sempre é assim. Como não dá para apresentar uma grande especulação de contratação, uma contratação bombástica, que isso aí é o mais tradicional, é a cortina de fumaça mais tradicional usada pelos nossos dirigentes, como não tem como usar uma cortina dessa atualmente, já que a janela está fechada e não tem nenhuma previsão de chegada de ninguém até segunda ordem, essa cortina não será usada. Então é bem provável que ao longo do dia eles soltem essa parada de licitação do Maracanã, que o Flamengo vai ser dono de 65% e pronto. É o que vai acontecer. Então, notícias do Flamengo não tem. O que tem são fatos e o que tem é a nossa vergonha, é a nossa tristeza, é o nossa desesperança com relação a esse Flamengo do Tite. O Tite finalmente conseguiu fazer aquilo que eu achava que nunca mais fosse ver acontecer com o Flamengo. É ver um Flamengo que entra em campo pronto para ser humilhado, é ver um Flamengo que dá desgosto de ser assistido, é ver um Flamengo que transforma cada partida numa tormenta, e a gente ter um Flamengo que cansa, meu irmão. É assim, é impressionante, galera. Quando a gente tinha o Flamengo do Jesus, o Flamengo do Dorival, o Flamengo do Rogério, que eram Flamengos basicamente organizados e que jogavam futebol, sabe? Em especial o Flamengo do Jesus, que isso é inquestionável. Quando a gente tinha esse Flamengo do Jesus, a gente ficava ansioso, a gente perdia o sono para ver o time jogar, sabe? Ah, amanhã tem jogo do Flamengo, a gente contava no relógio os minutos para a bola rolar, sabe? Era uma ansiedade tão grande, pelo menos era o que eu sentia. Por quê? Porque eu sabia que eu ia sentir um prazer daqueles bem bacana, assim, sabe? Vendo teu time em campo, desfilando talento, jogadas maravilhosas e oprimindo o adversário e dominando todas as ações da partida, sabe? Então o Flamengo de Jesus causava isso na gente, ansiedade por ver a bola rolar, porque, claro, vitória no esporte nunca foi 100% garantida, mas o Flamengo do Jesus em campo era a certeza de que teríamos um time aguerrido, um time organizado e um time apto a colocar todo mundo nas cordas. Por consequência, as vitórias vinham e vinham com show de lambuja, vinham com goleadas de lambuja, então dava prazer e ansiedade ver o Flamengo em campo. Agora não, esse Flamengo do Tite volta a falar, conseguiu resgatar aquilo que de pior sempre foi instaurado dentro do nosso clube. Esse Flamengo do Tite causa desgosto, então é isso. Amanhã tem jogo do Flamengo, Flamengo do Tite. O que acontece hoje? Porra, desânimo total, não quero ver, é chato, tá terrível. Ontem mesmo eu falei com a minha esposa, cara, tá muito ruim perder tempo assistindo o jogo do Flamengo, tá chato, eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar ensaiando violão, poderia estar escrevendo, poderia estar, enfim, simplesmente dormindo, ou qualquer outra parada, batendo um papo com a minha esposa, enfim, não, tava prestando atenção no jogo para poder vir aqui abaixo do seu canal, qualquer coisa, mas Flamengo nem para se prestar a gerar um material bom pra gente, o Flamengo do Tite não consegue. Então tá sendo uma coisa ruim, tá fazendo mal pra gente assistir o Flamengo em campo. Essa que é a grande verdade. Infelizmente temos esse Flamengo para poder engolir. Infelizmente temos que atorar. E o Tite, cara, ele cara, esse cara tem que ir embora. Esse cara tem que ir embora do Flamengo. Tinha que ter sido embora hoje. Aqui, ó. Desembarcou lá no aeroporto do Rio, debaixo de fortes protestos. Meu irmão, o nego tinha que pegar ele pelo braço e arrastar ele para fora do aeroporto. Aliás, arrastar ele para outro avião do Rio para São Paulo, atochei lá dentro e vai para São Paulo e vai
pro Corinthians, meu irmão, porque lá que é o teu lugar, seu corintiano safado. Corintiano safado, no dia que foi estrear no Flamengo, fugiu do jogo contra o Corinthians, pulou o jogo do Corinthians porque não queria enfrentar o clube que ele tem no coração e pegou o Cruzeiro. Agora o que vai acontecer? Tite, tu vai cair justamente no jogo contra o Corinthians. Corinthians vai provocar a sua demissão, seu corintiano incubado. Porra, aí desceu no aeroporto debaixo de fortes protestos. Ontem, depois do jogo, foi mandado tomar caju. Caju no mau sentido da palavra, né? E, cara, acabou a era Tite no Flamengo. Esse cara não presta, não presta. Ele não é treinador de futebol, ele é o maior enganador do futebol brasileiro. Tite, quando o Braz falou, vamos contratar o Tite, né? Falou assim, é modo de dizer, tá, galera? Quando começaram a ventilar a parada do Tite no Flamengo, eu vim aqui falar todo santo dia. Esse cara não merece sequer pisar na calçada do ninho do urubu. Tite não presta, Tite é um péssimo treinador, cara. O Tite conquistou coisas com o Corinthians, fazendo o Corinthians jogar o pior futebol da história do Corinthians. A gente lembra do Corinthians nos anos 90. Era um bom time, cara. Era um time organizado, era um time que jogava futebol, que tinha jogadores que faziam diferença. O Corinthians do Tite sempre foi pragmático, burocrático, enfadonho, chato, modorrento. Escroto, essa que é a verdade. E quando ganhava de 1-0, empatava de 0-0. Era difícil tomar gol, mas também não fazia gol. Ia assim aos trancos e barrancos. E naquela final de Libertadores e na final de Mundial, enfim, contou com a genialidade de quem? De Paulo Guerreiro, de Emerson Sheik, esses caras aí, sabe? Os caras diferenciados. Aí pronto, ali deram os títulos que o Tite ostenta até hoje. O Tite foi para a seleção brasileira e só fez merda, só fez besteira, perdeu tudo que tinha pra perder, não ganhou Copa do Mundo, foi eliminado sempre de forma humilhante, de forma, sabe, esdrúxula. Então, quem disse que esse cara é treinador de futebol? Ele é o maior enganador do futebol brasileiro, que salva o futebol global. Ele consegue ser pior que Vitor Pereira, meu irmão. Ele consegue ser pior que Paulo Souza. Ele é pior que Domenech. Dessa levada toda de treinadores que pisou no Flamengo, eu falo, meu irmão, o seguinte, o Tite é o pior. Por quê? Talvez ele não seja o pior tecnicamente, não sei, tenho cá minhas dúvidas, vamos analisar os outros treinadores, já que ó, atualmente o Vitor Pereira foi eleito o melhor treinador lá do Sauditão do último mês, sabe? Então, do Sauditão, ele tá lá na Arábia, parece. Então ele superou o trabalho de Jesus pelo menos neste último mês. Então o Vitor Pereira é um bom treinador. Não foi bom no Brasil, mas lá fora tá sendo. Então esse cara não é ruim. Então se a gente pegar trabalho, treinador, capacidade e tudo mais, todos aqueles que pisaram no Flamengo depois de Jesus, eu acho que o Tite tá atrás de todos, mesmo porque o Tite é aquele justamente que engana a nação. É o filósofo, é o bonzinho, é o que vem querendo falar bonito e rebuscado, para sim tentar maquiar a sua incompetência, a sua incapacidade. Essa que é a parada. Ele fala bonitinho, palavras difíceis para achar que a gente é besta, é otário. Mas quem tem lucidez, meu irmão, não cai nessa falácia do seu Adenor. Ele é fraquíssimo, ele é um péssimo treinador. O Domenech trabalhou com o Guardiola 10, 12 anos de sua carreira. Cara, é um cara que trouxe uma proposta de futebol posicional. Infelizmente a nação não teve paciência, porque naquele momento estávamos muito arraigados com a proposta do Jesus. Então não demos tempo pro Domenech trabalhar. Para mim, de todos esses, tirando aí o Dorival e o próprio Rogério Ceni, que deveria ter mais tempo de trabalho, infelizmente não deram tempo pro Domenech. O Gaúcho começou muito bem, o Flamengo aplicando goleadas sobre goleadas o tempo todo, o time jogando muito, mas acho que a fanfarronice do Gaúcho, Renato Gaúcho aqui, e não sei, cara, o seu trato com algumas estrelas, em especial com o Gabigol, acho que o Renato confundia muito hierarquia de treinador para com elenco, com boleiros entre boleiros, enfim, alguma coisa acontecia lá dentro que aos poucos ele foi perdendo o grupo, e o grupo aos poucos foi entendendo que a filosofia do Renato não era bem aquela que eles esperavam, então desandou o processo, mas o Renato, se mantivesse a pegada, o estilo, o seu, sei lá, o seu fino trato com os atletas, incólume, meu irmão, ele seria um baita de um treinador e estaria até hoje com a gente. Então o Renato, sei lá, em alguns aspectos é muito melhor que o Tite também. Dorival nem se fala, Rogério Ceni nem se fala, muito superior ao Tite. O Vitor Pereira, já falei dele aqui, não deu certo no Flamengo, mas tá dando certo lá fora. Entre outros, meu irmão. Então, cara, na boa, esse Tite aí, não dá, meu irmão. É fora Tite em caixa alta, é fora Tite em negrita, é fora Tite em sublinhado. Se esse cara não for embora, meu irmão, só Deus sabe o que vai acontecer com o Flamengo. Agora, Flamengo, pincelar rapidinho aqui. O que tem pra falar de ontem? Nada. Não tem pra falar nada sobre o jogo de ontem. Atuação pífia. Ele assim, o Tite queimou
a nossa língua, de novo. Por quê? No vídeo anterior eu achei que ele fosse suspender o Bruno Henrique, botar o Bruno Henrique no banco, já que o Cebolinha voltou, né? Tava com a volta ali, acertada. Mas ele não, surpreendeu, ele queimou a gente e manteve, botou o trio, Cebolinha, Bruno e o Pedro. Pedro Cone de garagem do caceta também, outro péssimo atleta, cara. Péssimo atleta esse Pedro, péssimo. Então, assim, desses três, só quem funcionou foi o Cebolinha. Cebolinha voltou bem, fez o que pôde, tentou, driblou, finalizou. É o que mais mostrou vontade. O Bruno Henrique, a gente tem que reconhecer que foi muito mal também, perdeu o gol feito. Tentou, acho que finalizou até mais do que devia. Ao invés de finalizar, deveria passar a bola mais algumas vezes, mas não. Muito mal. E o Pedro nem se fala. Cara, esse moleque aí, Flamengo, tinha que ter vendido quando pintou aquela proposta de cento e tantos milhões, parece 120 milhões de reais, sei lá. Deveria ter vendido, meu irmão. Deveria ter vendido, porque Pedro não é jogador para Flamengo, cara. Pedro é Nutelinha, Pedro é mimadinho, Pedro é nice boy demais, é um bobalhão. E agora tá com todo o aparato do Tite nos seus ombros, tá se sentindo o último biscoito do pacote, meu irmão. O Pedro é egoísta demais, o Pedro é muito egoísta, ele pega a bola e quer fazer tudo sozinho. Cismou que ele é goleador, cismou que ele é o cara, então ele quer fazer tudo sozinho. Ele não joga pro coletivo, ele só joga pra ele. E assim, se jogasse pra ele, como o Romário jogava pra ele, como, enfim, sei lá, outros jogadores, o Neymar jogava pra ele no auge, né, óbvio, como, sei lá, cara, Cristiano Ronaldo jogava pra ele, se fosse assim, maneiro, joga pra ele, mas joga e garante a vitória, mas não, ele quer jogar pra ele, mas não tem capacidade técnica alguma pra jogar pra ele. Então Pedro é um zero à esquerda e à esquerdíssima, péssimo jogador, falo aqui, esse cara não ajuda o Flamengo, não resolve nada para o Flamengo. Situação do jogador de meio campo, o Gerson, outro jogo que o Gerson foi medíocre, no pior sentido da palavra, medíocre, jogador mínimo do mínimo, péssimo, voltou muito mal depois da cirurgia, tava até jogando razoavelmente bem antes de operar, mas depois voltou péssimo, não se encontra em campo. Há quem diga que o Tite fica colocando ele em posições erradas, eu confesso que não entendo muito desse ponto, se tá errado ou não. Pra mim o Gerson, porra, segundo volante tava muito bom, mas agora tem o De La Cruz, e a hora o De La Cruz vai pra frente, a hora o Gerson vai pra frente, a hora o Gerson vira atacante, a hora o Gerson vira marcador. Eu não entendo que Coringa é esse, realmente, é o Coringa no pior sentido. É o Coringa ruim, que não tapa buraco, tá aqui, tá colar só pra tapar buraco, mas não pra jogar bola. Esse é o Coringa, esse é o Gerson, esse é o que o Tite tá fazendo. Então, péssima atuação novamente. Alan, ontem um jornalista falou que o Alan está sendo subestimado no Flamengo, superestimado na verdade, supervalorizado. O Alan é apenas um jogador simples e estão colocando ele em status de um grande volante quando na verdade não é. Se demole, o Alan, dos 4 volantes, pensando a grosso modo, que temos hoje no plantel de ofício ali, Igor Jesus, Vitor Hugo, porra, próprio Alan, o Pulgar, esses caras, pra ficar só nesses 4, o Alan é de longe o pior. É de longe o pior, e é colocado com o status de que é uma estrela, quando na verdade não é. Luiz Araújo lá, um pouco na frente, mesma coisa, enfim, cara, é uma tristeza que, lateral direita, é o câncer do Flamengo. O Wesley é a doença fatal na lateral direita, esse moleque subiu para os profissionais por algum motivo que não por bola no pé. Esse moleque só subiu porque alguém colocou ele lá em cima. Não é possível, ele não joga futebol, ele é horrível, ele corre, maluco, só não joga futebol. Varela joga um pouquinho melhor, mas também não é digno de ostentar o manto sagrado, não está à altura do Flamengo. Então, cara, a lateral direita é um problema seríssimo. O Flamengo não resolveu nada sobre isso. O Flamengo não tá. Tá só nas especulações de Danilo, de Montiel, de não sei o que, mas cadê o lateral direito? Não temos lateral direito. O que vai acontecer? Estamos torto dentro de campo. Temos 2 bons laterais esquerdos, mas nenhum direito. E a zaga toma gol de cabeça toda hora. Tá tomando muito gol, acabou a magia do Campeonato Carioca. No Carioca não levava gols, mas agora tá tomando gol a balde. Toda hora tem gol. E o Fabrício Bruno fica dando desculpa. Então, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado no Flamengo, mas isso é o quê? Time é ruim? Os jogadores são ruins? Não, claro que não. Todo mundo bate aí que o Flamengo é o melhor plantel da América do Sul. E eu também acho que continua sendo o melhor plantel em termos de nome e de capacidade técnica. Basta esses caras voltarem a jogar a bola. Mas em termos de conjunto, o Flamengo é pior que o Palestino, é pior que o Milionários, é pior que o Bolívar, porque o Flamengo tá ali, ó,
a um passo de se tornar o lanterna do grupo E. Num grupo onde tem Palestino, Bolívar e Milionários, Flamengo vai ser o lanterna. Então o Flamengo é o pior. Em termos de conjunto é o pior. E a culpa é de quem? É do treinador, que tem a velha analogia de sempre. O Flamengo tem uma Ferrari na mão, mas não tem ninguém para pilotar. Tite é um péssimo motorista e não um cara gabaritado a pilotar uma Ferrari. Então a culpa é do treinador. Aí ele me vai na coletiva dizendo que o time tá sem confiança, ele não sei o que, sem confiança ninguém consegue nada, é difícil resgatar e papapá, papapá. Porra, tá. A parte física tá pegando, não sei o que e tal. Meteu um monte de desculpa. Cara, quando ele fala essa parada, me veio na cabeça na mesma hora o quê? O Mano Menezes, quando naquela época foi humilhado, perdeu um monte de jogo à frente do Flamengo, foi pro vestiário putinho da vida, dizendo que os jogadores não entendiam a sua filosofia de jogo. Então a culpa é dos jogadores que não entendiam, e não dele que não sabia transferir a sua filosofia para os jogadores, transmitir no caso. Então me lembrou o Mano Menezes, ou seja, mais um corintiano incubado que estava infiltrado no Flamengo. Assim foi Mano Menezes e agora é o Tite, corintiano incubado safado. Mesma coisa, time tá sem confiança, não dá pra transmitir confiança, não sei o que, isso prejudica todo mundo. Tá, Tite, a culpa é tua, a culpa é só tua, você é o Mano Menezes 2.0 e acabou. Solução para o Flamengo, demissão urgente do Tite, contratação, o Eduardo Cudê, talvez, o argentino lá do Fortaleza, esqueci o nome dele agora. Cara, é isso, cara, tem que buscar novas soluções. Tem que buscar um treinador que seja ofensivista, porque o Tite simplesmente destruiu o DNA do Flamengo. O Flamengo não é feito para ser retranqueiro, o Flamengo não é feito para ser burocrático, o Flamengo não é feito para jogar com linha abaixo, para jogar lá atrás. O Flamengo é feito para jogar em cima, o tempo todo, cara. Então, Tite destruiu, cara, destruiu o DNA. Tite trouxe seus cientistas e, cara, na boa, parece até aqueles cientistas do caos, aqueles que só vêm pra causar o pânico, disseminar o terror. Essa é a comissão técnica do Tite. Trabalho todo equivocado. Flamengo agora é aquele pior Flamengo dos anos 2000, aquele pior Flamengo dos anos 90, que entra em campo pra viver de barata voa, não passa segurança, não passa nada de bom pra gente. E, cara, a gente vai cravar o seguinte agora. Acabou de vez mesmo. A última gota foi exprimida não sei quando, mas acabou de vez o Flamengo de 2019. Galera, acabou, galera. O Flamengo não existe mais. Malvadão, Jorge Jesus, Flamengo, campanha histórica, não existe mais. O Flamengo acabou. O que temos agora é o Flamengo da década de 90, 90 e pouco, lá no 96, 97, que era só tristeza. Flamengo dos anos 2000, do início dos 2000 também, que era só miséria. Então esse é o Flamengo que temos agora. 1,4 bilhões por temporada em arrecadação, e um Flamengo que se assemelha aos piores Flamengo da sua história. A gente achava que ano passado tinha sido o pior Flamengo, estávamos tendo o pior Flamengo de todos os tempos. Galera, não se surpreendam se este Flamengo deste ano superar o Flamengo do ano passado em termos de desgraça. Não se surpreendam. O Flamengo, infelizmente, não vai. Eu falo isso com muito pesar no coração, juro, cara. O Flamengo não vai passar para as oitavas de finais da Libertadores, porque não dá. Estão contando que a gente vai ganhar os 2 jogos no Maracanã e talvez a gente até ganhe, ainda assim vamos ter que depender de uma combinação de resultados. E se dependendo do que rolar hoje entre Bolívar e Milionários, o jogo lá entre Bolívar e Palestino, eles podem, o Papa falou muito bem certo isso, eles podem fazer um jogo de comadre e avançar os dois, Bolívar e Palestino, só para tirar o Flamengo, mesmo o Flamengo com as 2 vitórias subsequentes. Então o Flamengo não depende mais dele, e cara, infelizmente, não crie esperança, porque vou falar, meu, Flamengo não vai às oitavas de finais da Libertadores. É uma campanha pior do que ridícula, é deplorável, é ignóbil, é nojenta, é asquerosa. É o Tite que fez isso com a gente. Então, é isso, chega de Flamengo por hoje. Flamengo agora só Deus sabe quando. Fiquem bem, fiquem com Deus. Meu nome é Fábio Saúde, este canal Fla Cegueta. Todas as informações estarão aqui na descrição deste vídeo e até o próximo. Valeu!